Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudo espírita Vida em Oração. No dia de hoje faremos o estudo do livro Os Missionários da Luz, dando encerramento ao capítulo 14. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com os amigos e nos ajudem a atingirmos cada vez mais pessoas, alcançarmos cada vez mais pessoas. Mostrem para o YouTube que esse vídeo é relevante. Nós pretendemos chegar a um número inicial de pelo menos 50 inscritos para que consigamos fazer lives novamente. Nosso formato sempre foi de lives, mas em outra plataforma. Mas essa outra plataforma, que é o Facebook, acaba excluindo nossos vídeos depois de 30 dias, nossas lives. E para que isso não ocorra e a gente não perca bons estudos, nós estamos migrando para o YouTube. Com isto, conto muito com a ajuda de todos vocês. Eu sou o Adriano e junto com a minha esposa Caroline, nós conduzimos os estudos neste canal às terças e quintas, onde às terças fazemos estudos de um livro voltado à doutrina espírita, atualmente, como citado, Os Missionários da Luz, do André Luiz através do Chico Xavier. E às quintas, sempre um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso formato corriqueiro de prece inicial, o estudo da noite, as vibrações e a prece final. Então, vamos nos acalmando, relaxando e ficando confortável onde estivermos sentados. E com a mente mais tranquila, com o coração mais sereno, elevemos nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, certos de que Jesus, nosso Mestre, nos acompanha neste momento e que contamos com a presença dos nossos mentores, benfeitores, espíritos amigos e de todos os desencarnados que podem vir até neste momento onde estamos estudando, para nos auxiliar, para nos inspirar e para aprendermos todos juntos em mais uma noite. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando prosseguimento ao capítulo 14, o André Luiz está narrando ali toda os primeiros dias, né, as primeiras semanas da formação do corpo físico do Segismundo, o reencarnante. E na semana passada ele nos falou que, findado cerca de 20 dias, os engenheiros construtores, os espíritos construtores, perdão, eu falo sempre engenheiros, mas são os espíritos construtores, eles deixam claro que o trabalho básico estava pronto e que a partir do 21º dia poderiam ficar menos construtores lá, apenas 2, e o Herculano, que vai ser o mentor do Segismundo e que vai ficar o tempo todo ali ao lado dele, né? Ele fala de novo daquela questão da similaridade entre o bebê, né, que está ali se formando, e a nossa vida evolutiva ao longo dos milênios aí, da nossa vida aquática, tal como um peixe, né? Que ele fala que percebe-se, né, até mesmo reentrâncias branquiais com exatidão absoluta, que fala das reminiscências das velhas épocas da nossa passagem pelas correntes marinhas. E ele fala que na noite do 21º dia se abriu uma porta magnética da câmara de Raquel para a visitação afetiva dos amigos que estavam ali esperando, porque estava realmente o quarto dela ali, vamos dizer, estava isolado de qualquer um que não fossem eles que estavam ali trabalhando efetivamente pela formação do feto. Então
ela, a partir do 21º dia, ela pôde receber essas visitas do plano espiritual e amigos tanto dela quanto do Adelino. E ele fala aqui que ele notou que até mesmo o Segismundo ficou aliviado, né? Que os fios bem tênues, bem fininhos, que ligam os encarnados ao aparelho físico, também já estavam totalmente ligados do espírito do Segismundo e perispírito no feto que estava se formando, né? À medida que a Raquel se afastava, ele também podia se afastar, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia da mãe, né? Então ele estava ali em formato fetal, pequenininho, vamos dizer assim, né? Pequeno, sempre nos braços da mãe. Por mais que ela tivesse desdobrada em sono, ele estava todo o tempo já um feto maiorzinho nos braços da mãe. Então isso é muito, muito interessante, né? O Herculano ficou sempre ali o tempo todo, sempre vigilante. E os construtores fizeram uma pausa no serviço, enquanto os amigos de Adelino conduziam a lugares diferentes para conversar sobre certas informações que eram necessárias. Ele falou que acompanhou o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia cheia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam a ambos a tão extenso jardim na própria crosta. No momento em que o sol anunciava de longe seu reaparecimento no hemisfério, todos oraram juntos, louvando a bondade de Deus, que tanto enche a todos com bênçãos no caminho evolutivo. Aí ele fala: em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, os fortificando para a luta. Então, as pessoas traziam realmente presentes do ponto de vista espiritual, né? Era belo comprovar-lhes o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Eu aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Assim como as aves viajantes que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-nascidos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem-amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência da nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos do nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando à casa dos pais e a ele os mais variados auxílios. Então é muito interessante. Ele relata que tem a questão física da mãe, os sacrifícios físicos da mãe, né? Passa por toda aquela questão de enjoo, de não conseguir comer direito, né? Toda aquela acomodação física que é necessária para abrigar, né, o feto que vai se formando e vai crescendo, né? Mas que mesmo assim, noite após noite, a mãe, o filho e o marido recebiam sempre esse carinho da esfera espiritual, todo esse acompanhamento, esse envolvimento muito amoroso e carinhoso, né? E é muito legal de saber que todas as noites vinham e vêm, né? Quando você tem uma nova vida reencarnando, vem vários irmãos ali para auxiliar. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade, não voltou com a mesma frequência.
Não obstante continuar interessada no trabalho em processo, somente regressava à câmara da reencarnação de tempos em tempos, chamado por um outro gênero de serviços junto de Alexandre. Mas, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci, em companhia de meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento final. Depois de prolongados esforços, em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial, o trabalho completo com a plena integração de nosso amigo aos elementos físicos. Somente se verificará de agora a 7 anos. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. E assim a gente encerra o capítulo 14, que era proteção. E aí ele mostra ali que o trabalho foi completo do ponto de vista físico. A criança, o Segismundo reencarnou e a criança nasceu, né? E aí o Alexandre deixa claro, né, que o trabalho a reencarnação inicial está pronta, mas a integração total aos elementos físicos somente se verificará após os 7 anos. A gente teve um ponto dessa explicação em algumas semanas atrás, onde ele deixa claro, e a ciência já prova isso, que as nossas células do nosso corpo ela se renova, num período de 7 anos. Então, ao longo de 7 anos, ou dentro de um período de 7 anos, todas as células do nosso corpo, elas são trocadas. As células vão morrendo, sendo repostas, né? E nesse período, nesse intervalo de 7 anos, bem dizer, a totalidade das nossas células, ela é renovada, ela é trocada, né? E aí, por que eles falam da integração do corpo, do espírito e perispírito reencarnante com o corpo só ocorre por volta dos 7 anos? Porque se o ciclo é de 7 anos, durante os primeiros 7 anos, as células que compõem aquele corpo são basicamente células da mãe. Porque quem formou aquele corpo foi o corpo da mãe. E aquele corpo não foi formado fora da mãe, foi dentro. Então ele só pode ter se valido das substâncias possíveis, dos elementos possíveis, que são os mesmos do corpo da mãe. Então, por 7 anos, aquele espírito reencarnante, o nosso espírito reencarnante, ele não tem o total controle daquele corpo físico, porque ele tem muitas células formadas fora dele. Então, nesse primeiro ciclo de 7 anos, o perispírito passa a se religar, ou a se ligar efetivamente às células que aquele corpo físico produziu. Então, toda a renovação de sangue, medula, pele, cabelo, os órgãos, as células vão sendo trocadas, né, de tempo em tempo, e vai tendo a apoptose, né, a separação de novas células, divisão de novas células, né, e aí sim o perispírito vai conseguir se ligar célula a célula com algo produzido 100% por aquele corpo. E aí, a partir desse momento, é que se considera que a reencarnação terminou. Como diz assim, que o acoplamento foi total, né? Que célula a célula, o perispírito tem
o controle, junto com o espírito, né? Vamos chamar da alma, tem o controle daquele corpo físico. Então é onde, a partir daquele momento, o espírito é, vamos dizer assim, dono efetivo de um corpo que ele mesmo ajudou a construir. E aí é uma mudança muitas vezes é uma mudança bem significativa, até no comportamento da criança, né? Coisa que a gente assiste muito, vê muito acontecendo, né? Muda muito e falam e atribuem isso é que com 7 anos o cérebro já está formando o XPTO, já não sei o que tem, é o córtex, é o pré-frontal, é não sei o que. A espiritualidade já explica isso aqui desde 1950, como realmente esse controle maior ou total do espírito e perispírito sobre o corpo. Tá bom? Então só queria colocar esse ponto, que é muito importante. Tá bom? Então, meus queridos irmãos, finalizamos o capítulo 14. Semana que vem a gente dá início ao 15. Então vamos assim, felizes, serenos e agradecidos pelas lições dessa noite, pelas nossas vibrações. Momento onde compartilhamos um pouco dessa boa energia que recebemos neste momento, nesta noite, com os irmãos mais necessitados. Vibremos por todos aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento, em nossos corações, e que sabemos estarem passando pelas mais diversas dificuldades, seja do corpo físico, sejam dificuldades materiais ou dificuldades espirituais. Que o amor de Deus, através dos nossos bons irmãos, que não cessam de trabalhar, como André Luiz bem nos mostra, que esses bons irmãos possam levar toda essa boa energia, esses bons pensamentos a esses irmãos que estão necessitados. Vibremos por todos aqueles irmãos que estão em situação de rua, sem um lugar para dormir, sem um lugar para se abrigar do frio, da chuva, sem comida, sem o que vestir, sem o que beber. Que as boas mãos samaritanas, os bons irmãos, também de carne, que não cessam de trabalhar e de auxiliar, possam chegar até essas pessoas. Vibremos por todos os irmãos que se encontram adoentados, seja em casa, seja nos hospitais, nos leitos de dor, nas clínicas de repouso, clínicas de recuperação, clínicas psiquiátricas. Que eles possam ser bem assistidos pela espiritualidade amiga, pelos médicos e enfermeiros, para que chegue o alívio de suas dores e de suas dificuldades. Vibremos por todos os irmãos que estão encarcerados, para que possam pensar no que fizeram e possam também pensar em como vão viver um caminho melhor, um caminho do bem e para o bem, quando recuperarem sua liberdade. Vibremos por todos os irmãos e irmãs que vivem em locais em guerra. Vibremos pelos governantes dos países, por todos aqueles que têm a condição, nesta encarnação, de tomar decisões que podem cessar guerras, que podem aliviar o sofrimento do povo. E por fim, vibremos por todos que nos cercam, encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos parentes, amigos, colegas, conhecidos, irmãos de jornada, por nossos vizinhos. Vibremos pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país. Que possamos, cercados de boas energias e bons pensamentos, estar mais abertos às boas intuições,
as boas sugestões dos bons irmãos, para que possamos assim nos tornar úteis, tanto em vigília quanto durante o nosso sono, para podermos assim sermos provedores do bem. A partir do momento que nos tornamos úteis, podemos assim propagar o bem. Te agradecemos mais uma vez, Pai. Agradecemos ao Mestre Jesus e a todos vocês, queridos irmãos e irmãs e nossos mentores, por nos auxiliarem, por estarem conosco mais uma noite, durante mais um estudo. Queridos irmãos e irmãos, encerramos assim os estudos dessa noite, certos de que Deus nosso Pai nos ampara a todo momento. Fiquemos na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor, pois Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus e até quinta-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, tchau, tchau.